Amém. Os adolescentes já estão indo para lá. Então, pais, como a gente trouxe, a gente tem 2 convidados hoje muito especiais que vão trazer aqui muito conhecimento para o nosso coração, né? Então, que vocês possam estar aí com o coração bem aberto, né? Cheio de expectativas também para aquilo que Deus vai fazer aqui no nosso meio, né? Então, o primeiro convidado que eu quero chamar aqui é uma pessoa que, quando nós chegamos na igreja e nós conhecemos ele pela primeira vez, a gente sabe que é uma pessoa muito amorosa, né? Uma pessoa que recepciona a gente com todo amor e carinho e que para todos nós é uma referência realmente de pai nessa casa, né? Além dele ser pai de 3 filhos, né? Casado, né? E também é pastor dessa casa. Então, queria que vocês vibrassem com muita alegria o pastor José! E o nosso próximo convidado, também uma pessoa que nos inspira muito, é muito próxima dos adolescentes, né? Os adolescentes amam demais essa pessoa. Ele também é um pai, né? E nós admiramos muito a família deles, né? E também, gente, é pastor dessa casa. Então, vamos também, com muita alegria, chamar aqui o pastor Fagner! Uhul! Maravilha! E ó, antes da gente começar, né, falando de alguns assuntos, de alguns temas aqui, a gente vai fazer um momento aqui de quebra-gelo, né? A gente vai testar um pouquinho hoje o relacionamento do pastor Fagner e do pastor José, né? Porque para quem não conhece, às vezes o pastor José é pai do pastor Fagner, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre relacionamento de filhos. Então a gente vai fazer aqui uma dinâmica com vocês, beleza? Pode pegar teu microfone, pastor. Ai, ai, ai. Vou pedir para vocês virem aqui um pouquinho no meio e vocês vão ficar de costa um pro outro. Vamos ficar de costa, ó. Vai dar uma diferença aqui. Ó, como o tema hoje é relacionamento, a gente vai fazer algumas perguntinhas aí do relacionamento de vocês, tá? Vou pedir ajuda aqui da minha amiga, porque qual que vai ser a dinâmica, tá? A gente tem 2 plaquinhas aqui, ó. Uma do pastor José e a gente tem uma do pastor Fagner. Pô, ainda não. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar para eles essas plaquinhas e a gente vai fazer uma pergunta. Daí, vamos supor, a gente vai fazer uma pergunta assim, quem que é o mais legal? Daí o pastor José vai levantar a plaquinha de quem que ele acha mais legal entre eles, se é o pastor José ou o pastor Fagner. E daí a gente vai testar aí o conhecimento deles. Então, pastor, aqui tá a tua plaquinha, vai pegar do Fagner também. Essa pergunta não vale. Porque a apresentação que você fez dele... Já dá para dizer quem é o mais legal. Pula, faz outra pergunta. Ó, vamos lá então, nós vamos começar. Ó, a primeira pergunta que a gente vai fazer para vocês. E daqui vocês podem pensar assim, ó. Pode ser algo de agora? Pode ser. Pode ser algo que já aconteceu? Pode ser também. Tá? Então, eu vou dar 3 segundos para vocês pensarem e tem que erguer a placa. Tá? Primeira pergunta. Quem é o mais bagunceiro? 1, 2, 3. Valendo! O Fagner? Tem que erguer a plaquinha aqui, ó, pastor. Mostra a placa, pai. Isso. Mostra a placa. Mostra a plaquinha. Mostra a placa e daí você fala. Isso eu não tinha dúvida que era eu. Tá difícil pra segurar com o microfone? Tá difícil pra segurar com o Vou ter que microfone? mostrar as 2? Você mostra quem que você acha que é o... Ah, entendi. Por isso que ela vai falar. Pode falar também, pastor, então. Quem que é o mais bagunceira? O Fagner. Eu falei que sou eu. Ó, então, ó, eles acertaram, hein, gente? O homem é sistemático, gente. Ó, próxima pergunta. Quem demorava mais no banho? 1, 2, 3. Valendo! Daí, ó, responderam diferente, hein? Ah, ele pagava a conta, né? Ele sempre vai dizer que era ele. E ele sempre vai estar certo. Mas ele demora no banho, gente. O homem é vaidoso aí. Olha só. Quando ele tinha cabelo era pior ainda. Aí eu fazia chapinha. Fazia chapinha, fazia escova. Fazia escova.
Próxima pergunta. Quem é o mais esquecido? O mais esquecido. 1, 2, 3. Ah, acertaram! Ó, Pastor José. Ah, pastor, você é o mais esquecido. Ficou unânime. É a idade. É a idade. Próxima pergunta. Quem é o mais carinhoso? Ah, né, gente? É Xuxa isso aí, né? Pastor José. Próxima pergunta. Quem que pede, né? Vocês podem pensar numa situação que aconteceu também. Quem que pede desculpas primeiro? Entre eu e ele? É. Briga é boa, hein? Oh. Ah! Vou me defender um pouco aqui. Senão daqui a pouco vocês vão começar a achar que eu sou muito mal. O pastor José colocou ele, tá? Ficou diferente, tá? Deu uma risada. Próxima pergunta. Quem que é, entre vocês dois, o mais teimoso? Olha só! Descobrimos aí, ó, pastor. O pastor Fagner respondeu também. Porque você é o mais teimoso. Amanhã não vai ter almoço. Oi, gente. Ó, e falando em almoço, então, quem que é o que cozinha melhor? Muito bom, pastor. Próxima pergunta. Quem que é o mais brincalhão? Fagner. E a última pergunta, essa acho que algumas pessoas devem até saber, mas quem que fica mais ansioso para viajar? Aí, pastor José. Vamos dar uma salva de palmas para ele, gente? Obrigado, gente. A gente aproveita essa brincadeira e é algo que vocês podem fazer em casa também com os filhos de vocês, né? Pra gente saber um pouquinho mais sobre o relacionamento e a sincronia, né? Então, nós vamos começar aqui o nosso talk. A gente vai falar muito sobre um tema hoje, que é sobre relacionamento entre pais e filhos, né? Então, a gente trouxe aqui alguns temas, né, que a gente vê aí uma necessidade. Então, eu queria até começar aqui com o pastor José, né, que o pastor José pudesse se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história, depois o pastor Fagner, por gentileza. Boa noite, gente. Que maravilha, hein? Vocês estão de parabéns por ter saído da sua casa nessa tarde fria, poder estar lá no sofazinho, lá enrolado numa coberta, ou assando uma costela, né, esperando o filho, mas estão aqui. Vocês estão no melhor lugar, que é dando apoio para os seus filhos. O meu nome é Pastor José, sou casado com a pastora Marli há 43 anos. Temos 3 filhos. O Fagner, ela não pôde estar, ela gostaria muito de estar aqui. Ela estava conversando comigo, ela estava assistindo. Amor, um beijo para você. Beijo, mãe. Beijão. Faz almoço para mim. O pai vai fazer. O pai vai fazer. Ela passou por um procedimento cirúrgico essa semana passada, então ela está em recuperação, mas graças a Deus ela está recuperando. Eu acredito que na próxima convite ela vai estar junto aqui comigo. Nós caminhamos juntos aqui na Alcântara, vai fazer 22 anos, e eu me converti. Meu filho mais velho, que é o Fagner, estava com 14 anos. A Flávia, que hoje é a pastora Flávia, ela estava com 11 anos, e a pastora Fernanda estava com 9 anos. Né? Então, foi pela graça e pela misericórdia do Senhor que Ele me alcançou. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso. E eu estou aqui hoje, eu e a minha casa, servindo ao Senhor. Então, assim, foi debaixo de muita decisão, de sacrifício também. Porque nós, como pais, nós precisamos fazer todos os esforços do mundo para poder dar direção para os nossos filhos.
Às vezes vai doer um pouco, vai cansar um pouco, mas no final vale a pena. Eu tenho experimentado muito de Deus através da vida dos meus filhos. Eu me lembro de, há uns anos atrás, nós estávamos ali na rua Inajá ainda, e eu já estava no tempo integral, quando o pastor Milton me chamou para o tempo integral, e um dia meu filho chegou na minha sala e eu pude abraçar ele, e ele estava fazendo faculdade já. Eu falei: filho, o pai quase não estudou, mas eu estou aqui hoje servindo ao Senhor e recebendo você na minha sala. Então foi um momento assim de nós nos abraçarmos e chorarmos juntos. Eu até hoje me emociono com isso, porque o Deus é bom. Deus é bom e Ele é maravilhoso, mas depende muito da nossa decisão, de nós nos colocarmos na brecha pela nossa família, né? E vocês hoje estão aqui, estão de parabéns por estar acompanhando os filhos de vocês. Tô chorando já. Já deu para ver quem chora mais fácil, né? Mas eu ouvi ele falar, é ouvir o meu herói falar. Eu chamo Fagner, ele é o responsável por eu ter esse nome, não era para ser esse nome, mas ele foi sozinho me registrar, então ele colocou o nome que ele quis. Depois vocês perguntam para minha mãe qual era o nome que eu deveria ter, né? Porque ele escolheu esse nome e eu sou grato por isso. Me converti com 14 anos, como ele falou, e apesar de ele não ter feito a oração onde eu entreguei minha vida para Jesus, o homem que me ganhou para Jesus esteve aqui na igreja algumas semanas atrás, mas esse homem ali foi quem guerreou para eu me converter. Eu fui o último da casa a vir para Jesus, a vir para a igreja, com grande resistência, com grande... Eu não queria, eu estava apegado a uma mentalidade anterior, a uma religião anterior, e eu achava que a gente estava traindo até mesmo a nossa família de origem, né? E meu pai lutou por mim. Meu pai lutou quando eu não queria vir para a igreja. Meu pai lutou. Eu lembro de um dia que ele me tirou, eu falei que ia para casa de um amigo. De fato, eu fui para casa de um amigo. Eu só não quis comentar que a casa desse meu amigo era em cima de um bar, em cima de um boteco. E eu ia fazer muita coisa errada naquele dia, como vocês devem imaginar, né? Para não ter contado aonde eu estava. Mas ele descobriu aonde era a casa desse meu amigo. Era um dia de culto. Ele me fez entrar no carro do jeito que eu estava, com a roupa que eu estava, e de shorts e chinelo. Shorts e chinelo, e vir para a igreja. Me trouxe para a igreja, né? Eu não me converti naquele dia, na verdade, aquele dia eu fiquei com muita raiva dele, mas eu posso dizer que foi a melhor coisa que ele fez por mim. Mas também posso dizer que nem sempre foi assim. Meu pai foi meu herói na infância. Meu pai foi o cara que jogava bola comigo, que brincava comigo, mas teve uma fase que foi o final da minha infância, o começo da minha adolescência, a gente se afastou demais, por alguns motivos, né? Tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas eu posso dizer por mim, quem já me ouviu pregar uma mensagem no retiro de integração, eu falo, dos 10, 11 anos até os meus 14 anos, eu matei o meu pai dentro de mim. Eu não tinha mais vontade de me relacionar com ele, eu não tinha mais o desejo de conversar com ele. Eu convivia porque ele era meu pai, né? E eu tinha que estar ali, mas por N motivos, eu matei meu pai dentro de mim. Mas com 14 anos, quando eu me converti, a gente pôde viver uma restauração de relacionamento. E hoje eu não tenho dúvida em dizer que o meu melhor amigo, homem, na face da terra, é o meu pai.
né? Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. A minha esposa é a minha melhor amiga, é a minha companheira, é quem eu vou levar para o resto da minha existência aqui do meu lado, mas o meu pai é o meu grande amigo homem. É com ele que eu sento para conversar, é com ele que eu chego para desabafar, é com ele que eu falo muitas vezes os meus medos, as minhas dificuldades, e isso para mim é um grande milagre. É um grande milagre, porque da onde eu saí, da forma como eu tratava, como eu desonrava, como eu não queria estar com ele, para o que a gente vive hoje, é uma transformação gigantesca, assim. Foi lindo de ver o que Deus fez nesses 22 anos aí de caminhada. É lindo. Uau, que lindo, gente, né? Uma salva de palmas. Muito inspirador, né? Realmente a história deles, né? E o pastor José, né? A gente olhar hoje para a vida dele, né? A gente vê o quanto de sabedoria realmente o pastor José carrega, né? 3 dos seus filhos, né? Todos os seus filhos pastores nessa casa, né? Então, uma grande alegria. E, pastor José, queria te fazer uma pergunta, né? Sempre foi fácil para você conversar com os seus filhos, né? No período que eles eram adolescentes, ou você enfrentou algumas dificuldades de conversas com eles? Ele vai falar que com as meninas era fácil, com o Wagner era difícil. Então, não. Principalmente no início da minha conversão, como ele falou, nós tivemos muitas diferenças, né? Por falta de conhecimento minha e por falta de não ter Deus no meu coração. Mas a partir do momento que eu me converti, que eu comecei a ser cuidado, eu e a minha esposa começamos a ser cuidado, pastor Milton, que está sentadinho de secreto lá atrás, faz parte da nossa história, do nosso começo de caminhada. Então, logo no início nós fizemos um curso que se chama Veredas Antigas, e ali Deus começou a trabalhar no meu coração, da minha esposa, e no coração dele também, porque ele também fez esse curso. E ali nós começamos a entender que tinha muita coisa no nosso coração que precisava ser liberada, muito perdão precisava passar, liberar muito perdão. Então ali Deus começou a trabalhar no nosso coração, no meu coração principalmente, para entender a minha família, a como conduzir a minha família. Porque tinha muitas coisas na nossas, mesmo ignorante, mas eu estava ofendendo a minha família, ofendendo meus filhos, né, não sabendo como lidar com eles. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão de vamos participar desse curso, Deus começou a trabalhar no meu coração, o Espírito Santo começou a falar comigo, não é assim. Então aí, depois disso, começou a ser mais fácil, né? Porque até então, se o Senhor não tivesse entrado na minha vida, eu talvez não estivesse aqui, né? Se Deus não tivesse colocado pessoas na minha vida, talvez eu não estivesse aqui, nem estar com a minha família, do jeito que estava indo, né? Hoje o pastor Milton ainda comentou aqui, tivemos DNA à tarde, ele ainda falou, o pastor José, quando chegou aqui, era um desgraçado, só tomava cerveja e não cuidava da casa, né? E Deus o transformou. E hoje, para a honra e glória dele, estou aqui com ele, participando desse momento aqui com vocês todos. Amém, glória a Deus. E, pastor Fagner, a tua experiência também como pastor de adolescentes, né, há mais de 10 anos, na sua visão, o que você enxerga que pode fechar o coração de um filho, né? E aquilo que pode abrir o coração de um filho quando a gente está falando também dessa parte de relacionamento, né, de intimidade. Os últimos versículos lá de Malaquias diz assim: e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. O Velho Testamento termina com esse tipo de declaração. E logo depois
vem Jesus, 400 anos depois vem Jesus, né? Então, eu imagino que isso tem tudo a ver, né? Que o que Jesus veio reconstruir é justamente esse relacionamento entre pais e filhos, em primeiro lugar com o Pai lá do céu, em segundo lugar entre pais e filhos, né? O movimento da cruz, né? Primeiro restaura o nosso relacionamento com Deus e depois o relacionamento entre os pais e os filhos aqui da terra. E eu vejo que a primeira coisa que atrapalha é a gente tentar fazer isso sem Deus. É tentar fazer essa restauração de relacionamento sem o pilar de Deus estar de fato construído, sem de fato eu ter um relacionamento real com Jesus. Por quê? Porque se a gente não tem um relacionamento real com Jesus, a nossa natureza não é transformada. E o que eu percebo assim ao longo desses 10 anos aí de liderança e pastoreio de adolescentes é que muitas vezes os pais tentam transformar os seus filhos, mas esquecem que primeiro quem precisa ser transformado é ele. Quem precisa da mudança de natureza é ele, como um cristão. E que o filho, quando ele começa a ver a mudança do pai, ele automaticamente começa a mudar. Eu falo pelo meu testemunho com o meu pai. Eu me converti vendo a conversão dele, vendo o que ele estava transformando na vida dele, a natureza dele sendo transformada. Hoje ele é esse homem dócil, esse homem tranquilo, esse homem que o abraço cativa, mas ele tinha um espírito de ira, e eu não estou falando que era um demônio em si, mas era um espírito de ira muito grande. Então ele tinha rompantes de ira que me afastavam dele. E ao longo da nossa caminhada eu comecei a ter esse espírito de ira também. Então com 14 anos a gente tinha 2 iracundos, um de frente para o outro. E aí como é que o relacionamento vai existir? Como é que ele vai frutificar dessa maneira, né? Então eu vejo que o primeiro ponto e o principal ponto é a nossa mudança de natureza, né? Tanto do pai, e a profecia começa assim: converterei o coração dos pais aos filhos, não é dos filhos aos pais primeiro. Então quer dizer, o movimento natural é o pai se transforma, o pai se converte e o coração dele vai para o filho, e por consequência o coração do filho vem ao pai. Então eu percebo que esse talvez seja o primeiro e o principal ponto, a mudança de natureza. A gente olhar para o nosso cristianismo e, de fato, será que eu sou cristão de verdade? Será que a vida cristã que eu estou vivendo é uma vida cristã genuína? Ou será que é só, e eu vou falar aqui como eu falo para os adolescentes, só balela, só história, é só comportamento? Então na igreja eu me comporto assim, mas lá fora eu me comporto assado, né? E eu prego muito sobre isso para os adolescentes, mas eu vejo que essa é uma barreira que pega também entre o relacionamento pais e filhos, né? O segundo ponto é a questão do perdão, que está completamente ligado com o primeiro, né? Da mesma forma que nós fomos perdoados por Jesus, agora nós precisamos exercitar o perdão, e exercitar o perdão dentro de casa é talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer, porque dentro de casa as pessoas têm uma coisa que é acesso ao nosso coração. Então a palavra lançada dele sobre a minha vida, além do fator espiritual, tem o fator emocional, que fere, que machuca, né? E às vezes uma palavra mal lançada, e o difícil da palavra é que você não tem como pegar ela de volta, né? Palavras uma vez lançadas nunca voltarão, elas foram lançadas, e isso pode ferir o coração. E acho que esse é um outro ponto que dificulta o nosso relacionamento entre pais e filhos. Sim, não, e eu mesma vivi uma história de perdão, assim como meu pai também, né, e com a minha mãe, que como isso traz cura para a vida dos filhos,
né? Às vezes parece que entra num lugar de... parece que é uma humilhação, algo assim, pensando que é um pai, né? Alguém mais maduro, né? E olhando para o filho, mas isso gera uma conexão, né? Com os pais, um abrir de coração realmente, assim, genuíno, né? E, pastor Fagner, tem alguma ação no dia a dia também que os pais podem ter para fazer com que isso realmente seja um pouco mais fácil de criar dentro de casa? Né? Como que a gente poderia mudar essa cultura, assim, também trazendo em exemplos específicos isso para dentro de casa? Tá. Eu vou falar de um, depois o pastor José pode falar de outro, que eu acho que eu já sei o que ele vai falar, então eu vou falar de outro. Acho que o primeiro ponto, como eu falei, é espiritual. Então, ter uma vida de práticas espirituais dentro de casa, práticas ativas espirituais dentro de casa. Uma das coisas que me impactou quando meu pai se converteu foi começar a ver ele ler a Bíblia. Porque meu pai não lia. Meu pai não lia nada. Eu nunca vi, antes da conversão, meu pai ler um livro. Posso estar enganado, mas eu, na minha memória, não consigo puxar. Não tinha isso. Não consigo puxar isso. E quando ele se converteu, não lembro se ele comprou, se ele ganhou uma Bíblia, e ele começou a ler essa Bíblia. E eu vendo o meu pai, que eu nunca tinha visto ler na vida, agora lendo a Bíblia, eu comecei a falar... E depois que ele lia a Bíblia, ele tinha atitudes diferentes comigo e com as minhas irmãs. Eu falei, o que está acontecendo? Então, acho que as práticas espirituais... eu lembro que antes de eu me converter, mas ele já tinha se convertido, teve uma madrugada que eu acordei com ele. Eu me emociono de lembrar dessa cena. Ele sentado na minha cama, eu dormindo, e ele sentado ali na minha cama chorando. A gente se converteu não pelo amor, mas muito pela dor. Foi um momento mais difícil financeiro da nossa vida, quando a gente se converteu. E eu vi aquele homem que eu não via chorar, que eu nunca tinha visto orar, ali chorando e orando por mim, pela minha família, para que Deus trouxesse provisão para a nossa casa. Eu não consigo esquecer essa cena, e essa é uma das cenas que mais me emociona, porque eu vi a mudança do meu pai no quesito práticas espirituais. Ler a Bíblia, orar, e isso me impactou demais, né? E isso começou a abrir portas no meu coração, para que eu pudesse olhar para ele e falar, acho que eu posso confiar nele de novo. Eu acho que eu posso fazer com que esse homem tenha acesso de novo ao meu coração. E isso me impactou demais. Agora deixo para você. Vamos ver se eu acertei o que ele vai falar. Então, uma das coisas que Deus falou muito no meu coração seria que eu precisava me posicionar como sacerdote da casa, como líder da casa, como pai e como esposo. Eu tenho uma esposa maravilhosa do meu lado, que sempre orava por mim, sempre colocava a minha vida diante de Deus. E uma experiência que marcou meu coração também foi nessa linha também aí de que no começo da minha conversão eu peguei a Bíblia e fui pro meu quarto. Essa experiência que nós tivemos ali foi no quarto dele. Eu me ajoelhei e comecei a ler a palavra e orar, e de repente alguém abriu a porta. E essa criança voltou correndo para trás, gritando, mãe, o pai está lendo a Bíblia e está orando ali de joelho. Eu escutei aquilo, e aquele Deus falou no meu coração, você está marcando essa geração sua, com essa atitude. E o que eu quero deixar para vocês, pais, é que vocês façam marcas de Deus no coração dos seus filhos, da sua família, para que um dia eles venham lembrar disso,
e falar: meu pai e minha mãe colocaram seus joelhos no chão e clamaram a Deus, por isso eu estou aqui. Mas eu profetizo na vida de vocês que a sua geração será uma geração bendita também. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar, eu errei, né? Eu achei que ele ia falar sobre tempo de mesa, porque é uma das coisas que ele mais gosta de fazer, e é uma das coisas que na nossa conversão, no início da nossa caminhada, e principalmente para mim como adolescente, fez muita diferença, foi ele gastar tempo de mesa com a gente. Então chegava, a gente tinha culto na igreja só domingo à noite, naquela época. Então, domingo de manhã e a hora do almoço, era o momento que a gente se reunia na mesa, e ali a gente podia conversar sobre diversos assuntos, e houve muita cura na minha vida, muito direcionamento na minha vida nesses momentos de mesa, né? Nesses momentos de mesa. Então acho que é uma segunda coisa aí, né? A prática espiritual e tempo de qualidade, tempo de mesa, tempo de relacionamento, de coração aberto. Ele mostrava, ele falava muitas vezes as dificuldades que ele estava enfrentando, seja financeira, como eu falei, ou alguma outra questão, e depois ele abriu espaço para que a gente pudesse falar também. Vou falar sobre a mesa. A mesa, hoje a gente se fala muito sobre a mesa. Mas o importante é que se falar sobre a mesa, é que você mantenha isso diariamente. Há momentos de você falar só na mesa? Não, tem momentos que você pode conversar em outro lugar. Mas o momento na mesa é um momento de cura, onde há libertação, onde há perdão. Eu gostava muito, e até hoje ainda às vezes nós reunimos e estamos tentando introduzir isso com os netos agora, estou tentando fazer isso também, né, com que na mesa a gente possa conversar, mesmo depois de casados. A gente ainda tem esse hábito de vez em quando se reunir no domingo depois do culto, e um está orando pelo outro, um está meio triste e o outro percebe: vamos orar, o inimigo se levanta, mas ele vai cair. Então, naquela época eu chamava eles, e ali é o momento que eu pedi perdão para eles. Sabe, pais, você pedir perdão para o seu filho não está diminuindo você. Você está mostrando para eles que Jesus está no seu coração. Você está mostrando para eles que você está vulnerável. Jesus está falando, o Espírito Santo está falando com você e usando a sua vida. E ali a gente se abraçava depois e ria. Uma dica para vocês: fica muito mais fácil de você conversar com seu filho na mesa do que no momento desse chamando Jesus para a mesa. Porque ali você pode expor a sua opinião, até dar um puxão de orelha nele, que ele vai aceitar mais fácil. Aí você dá a oportunidade dele também falar para você. Eu perguntava para ele: filho, o que o pai fez? E a minha esposa também, que deixou você triste? Aí eles falavam. Aí você tem que manter, ligado com o Espírito Santo, porque senão você vai querer trucar na hora ali. E não é hora. Você tem que esperar o seu momento. Aí o momento da resposta sua depois fica muito mais fácil. Mas aquilo que você fez, meu filho, E eu tenho buscado e aprendido que conversa na mesa é diferente de diálogo. A conversa na mesa, a gente é como se fosse numa empresa, conversando com o chefe, conversando com um médico, Vou conversar com o meu médico hoje, como está a minha saúde. Mas o diálogo é o momento onde você começa a olhar no olho do seu filho, começa a abrir o coração para ele abre o seu coração, você entende, fala e presta atenção nele, ele vai entender que você está preocupado com ele. E às vezes nós, como pais, queremos conversar com uma conversa dura demais, e isso fecha o coração deles. Então nós precisamos deixar ser vulnerável às vezes. Talvez ele está passando por uma dificuldade que não está querendo vir para a igreja. Aí você vai dialogar com ele. Filho, mas o que aconteceu? O que levou você a estar pensando assim? Fica mais fácil do que você falar assim: não, você tem que ir comigo.
Eu errei com o Fagner por falta de sabedoria na primeira vez que ele falou que eu fui pegar ele lá naquele lugar. Pela misericórdia de Deus, ele está aqui comigo hoje. Mas a maneira que eu peguei ele, hoje eu não faria isso e não daria conselho para o pai. Ele desceu de lá de cima, coloquei dentro do carro. Não, eu vou trocar roupa não, você vai do jeito que você está. Né? Eu não tive uma conversa legal com ele, mostrar para ele a direção, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém. E aproveitando, pastor, esse gancho que você falou, né, de a forma que nós tratamos os filhos. Você tem filho homem, você tem 2 filhas mulheres. E você percebeu, né, nesse momento da criação dos filhos, que existe diferença da forma que nós como pais precisamos tratar meninos e meninas? Ah, sim, né? Lá dentro de casa, a regra era para todos, a palavra de Deus era para todos eles, para nós, só que eu tinha que tratar o Fagner de uma maneira e as meninas de outras. As meninas eu aprendi, elas me ensinaram isso, que eu precisava ser mais doce com elas, até porque a mulher é o sexo mais frágil, né? Não que eu não fosse com ele também, mas com ele a conversa era diferente, né? Não sei porquê. A conversa era diferente, homem para homem, sentar e conversar. Com a mulher, lógico, eu ia falar com elas, dando a correção dela, mas de outra forma, né? Que não machucasse o coração delas, que não ferisse o coração delas, né? Eram as princesas que estavam ali na minha frente. E elas foram me ensinando com isso também. Né? Pai, da maneira que você falou, isso na conversa na mesa é um momento legal. Porque, pai, daquela maneira que você falou comigo, me deixou muito triste, eu estou triste com você. Então, eu podia voltar atrás e pedir perdão para elas, da maneira que eu falei com elas. Às vezes a gente pode até estar falando certo, mas a maneira que você está colocando, em vez de trazer, você está afastando. Né? Eu acho que também tem uma questão entre os próprios filhos, né? Porque eu vejo, olhando de fora, a maneira como meu pai trata a Flávia e trata a Fernanda também foi diferente, porque elas têm personalidades, temperamentos diferentes, então uma mesma coisa tinha que ser falada de 3 maneiras diferentes, né? Uma para mim, geralmente mais enérgica, mais dura, né? Até porque um perfil muito colérico, então argumentativo ao extremo, então tinha que muitas vezes ele falar: fica quieto e me escuta, que eu estou indo para falar para você. E já com a Flávia era já uma tratativa um pouco diferente, e com a Fernanda também era diferente. Então cada filho é diferente um do outro, e além da diferença entre gêneros, né, masculino e feminino, a diferença da personalidade acho que também conta muito. E vocês, pais, conhecem os filhos que vocês têm. Acho que a pessoa nessa terra que conhece melhor o seu filho é você. Então, a maneira como tratar, a maneira como falar, pedir clareza e auxílio do Espírito Santo, como o meu pai comentou, para que você consiga tratar da melhor forma. Legal. E, pastor José, teve alguma experiência que você teve com o Fagner, por ser um filho homem, que você não teve com as meninas e que te ensinou muito na tua paternidade? Ou teve alguma situação com as meninas que talvez isso não teria acontecido com o Fagner? Alguma experiência? Algo que você poderia aprender? Olha, nesse momento eu vi que realmente os dois são diferentes, eu preciso tratar de forma diferente. A personalidade deles mesmo já me fazia fazer isso, né? E a minha esposa, muito sábia, quando ela via alguma coisa, ela falava: amor, eu acho que você precisa conversar dessa forma com ele, e com elas. Né? Ela me auxiliava muito nisso e me auxilia até hoje. Né? Eu estava conversando com ela sobre isso que a gente ia conversar aqui, e ela falando: amor, puxa vida, tem coisas que ainda você precisa melhorar.
sabe? Nós não sabemos tudo. A gente acha que como pai a gente sabe tudo. E muitas vezes os nossos filhos adolescentes têm coisas para nos ensinar, para nos mostrar que aquilo não está certo. Então é importante você abrir o seu coração e ouvir, parar um pouco e ouvir o que o seu filho está falando, que você pode tirar coisas boas dali. Eles podem dar bons exemplos para nós. Então, eu tinha que falar com o Fagner de uma maneira e com as meninas de outras, né? Então, teve várias experiências. Eu tenho uma lembrança disso, um exemplo prático disso, né? Antes da nossa conversão, meu pai fez uma viagem comigo, tinha 10 anos. Foi depois dessa viagem e a viagem foi maravilhosa, mas foi depois dessa viagem, as coisas que foram acontecendo, que fez a gente se afastar. Mas essa viagem foi pelo Paraná inteiro, a gente saiu daqui de Curitiba, foi até Foz do Iguaçu, né, nas minhas férias de julho, e aquele momento para mim foi muito importante, muito impactante, né? A gente foi conversando dentro da Fiorino, cheio de produtos, cheio de CD atrás, e a gente parava de cidade em cidade para vender esses CDs, mas essa semana que eu passei do lado dele ali, foi uma semana importante, foi algo que ele fez só comigo, né? Eu acredito que se as minhas irmãs estivessem aqui, elas teriam também outras coisas para comentar, mas depois da nossa conversão, uma coisa que foi bem diferente entre nós, foi tratar sobre relacionamentos, sobre namoro, né? Eu me converti já com 14 anos, então eu já estava naquela fase de gostar, eu já estava naquela fase de olhar, já estava naquela fase sendo um menino do mundo, de ficar com as meninas. Então ele teve que tratar comigo diferente do que ele tratou com as minhas irmãs, que já não tinham isso, né? Não tinham essa iniciação nesse universo de relacionamentos, né? E também pelo fato de eu ser homem, né? Essa era uma frase que ele repetiu várias vezes para mim, até ir para o altar com a Amanda, que é: não faça com a filha dos outros aquilo que eu não gostaria que fizesse com as suas irmãs, né? Então ele repetia essa frase diversas vezes para mim. Eu tive relacionamentos antes da Amanda dentro da igreja, né? E foram momentos que ele teve que tratar muito diferente comigo do que com elas, né? Inclusive de um relacionamento que eu sempre conto para os adolescentes. Com 16 anos eu comecei a namorar por conta, não perguntei para eles, mas num dia de mesa de domingo, na hora do almoço, eles chegaram para mim, acho que debaixo de muita oração, falaram: a gente não concorda com esse relacionamento, a gente não concorda com esse seu namoro, né? Não temos nada contra a menina, mas a gente vê que não é de Deus para você. E naquele dia eu fui e terminei o namoro. Eles ficaram surpresos, eles acharam que eu não ia fazer isso, que eu ia levar um tempo ainda, mas no dia eu saí de casa e eu vim para a igreja mais cedo, e eu passei na casa da menina antes de vir para a igreja, e eu terminei aquele relacionamento, porque eu entendi que a partir do momento que os meus pais falaram que eles não concordavam com aquilo, eu já estava não só desonrando eles, mas eu estava em desobediência. Só que isso só pôde acontecer porque ele tinha me ganho, né? O meu coração estava com ele já. Então ele pôde falar isso e eu prontamente ouvir e obedecer. Eu creio que nessa fase aí, você já tinha lido e ouvido esse versículo, Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E teve, né? Então, assim, a partir do momento que ele entendeu que eu e a mãe
não abençoava. Quando ele perguntou, vocês não abençoam o meu namoro? Nós falamos, ainda está cedo, não abençoamos. Eu vejo que essa menina é uma menina de família e tudo, mas algumas atitudes que eu tenho visto nela, nós temos visto, e as próprias irmãs dele vinham falar, pai, aquela menina com o Fagner lá e tal, ela já não estava batendo no coração delas, nem no nosso. Aí quando ele fez essa pergunta, eu falei para ele que a gente não abençoava. Ele falou, então já sei o que eu faço. Aí que já conhecia esse versículo, honra teu pai e tua mãe. A gente precisa inculcar isso no coração dos nossos filhos. A palavra de Deus, para quando chega num momento desse, ele tenha temor. E aí ele saiu de casa, falei, não vai esperar nós para ir todo mundo junto? Não, eu já sei o que vou fazer. Ele saiu, passou na casa dela, como ele falou, e falou, olha, não tem mais nada, eu não quero mais nada com você. Você siga o seu caminho e eu sigo o meu. Quando eu cheguei na igreja, a menina estava lá na igreja. Ela correu para a pastora Marli, pastora, ela gostava, a gente gostava dela também. Pastora, o que aconteceu? Chorando, o Fagner terminou comigo. Aí foi o momento de abraçar essa menina também, de conversar com ela e explicar para ela que Deus tinha algo maior para ela, melhor para ela e tal, Mas é o princípio da honra. A gente precisa ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe, a honrar a autoridade, a honrar pessoas, liderança deles, que às vezes os nossos filhos estão embaixo da liderança. Muitas vezes eu confrontei eles porque pelo líder. E hoje nós vemos pais que às vezes os líderes dão a direção para os filhos e os filhos não gostam. Aí você acaba ficando do lado do filho sem ouvir o lado do líder. E é muito importante ouvir os dois lados, porque nós já fomos adolescentes, eu tenho experiência com eles, já foram adolescentes, porque eles argumentam bem. Se você deixar, ele argumenta para você, e quando você vê, você está querendo pegar o líder também, Muitos aqui são líder, está querendo, vamos pegar esse líder então, os dois juntos, Então a gente precisa ouvir os dois lados. Já aconteceu muitas vezes de alguns adolescentes trazer situação do líder para o pai, e depois o pai vir conversar comigo. Falei, você escutou o lado do líder? Não. Aí ele foi escutar o lado do líder também. Por que ele estava falando aquilo? Ele estava manipulando o pai. Então a gente precisa estar muito atento aos nossos filhos, por mais que está dentro da igreja, está buscando Deus, mas lá fora no mundo, o mundo ensina diferente. Eu vejo que uma das grandes dificuldades que eu escuto de vocês, pais, quando vêm conversar comigo, é conseguir impor limites e dizer não para o filho ou para a filha. E essa palavra parece que está caindo em desuso, na verdade, dizer não. E lá fora, mas aqui dentro, quando você faz essa conversão de coração, quando o coração do seu filho está contigo, dizer não é um problema. E para ele também não vai ser um problema ouvir não. Por isso que eu comecei falando sobre essa questão da converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque se você tiver o coração do seu filho, você pode dar a decisão mais difícil para a vida dele, ou a direção mais difícil para a vida dele com um não, e ele vai escutar, ele vai ouvir, ele vai respeitar, ele vai seguir. Mas isso é uma construção. Não tem como você de uma hora para outra querer dizer não para ele, mas não ter o coração dele. Não vai adiantar. Você vai gerar o quê? Ira. Você vai irar o coração dele. E aí ele vai pecar, você vai pecar, e o relacionamento que era para ser restabelecido é ainda mais quebrado. Então acho que esse é um ponto bem importante também na construção de relacionamento. Isso, eu até ia entrar nesse tema mesmo, sobre a questão de limite. A gente sabe que a fase da adolescência é uma fase de muita intensidade, A gente sabe que os adolescentes, se eles estão tristes, eles estão muito tristes, Se eles estão alegres, eles estão muito alegres, Então, é uma montanha russa, E olhando assim, realmente, a vida dos pais e tudo, a gente sabe que isso pode ter até uma dificuldade aqui,
Como a gente encontra realmente esse equilíbrio entre eu escutar o meu filho, né, como um amigo, olha aqui, você pode vir abrir o seu coração para mim, mas como que eu coloco também esse lugar de autoridade, ó, agora não, né, agora chegou um limite aqui que eu preciso realmente dar uma direção para você, né? Tem algum exemplo prático que isso também aconteceu na vida de vocês, né, até pela experiência? Eu posso falar por mim. Hoje eu digo que o meu pai é o meu melhor amigo, mas hoje eu sou um cara de 36 anos. Mas eu posso dizer que na minha adolescência, meu pai não era meu amigo. Meu pai era meu pai. Dá para entender a diferença? Meu pai era meu pai, né? Ele tinha momentos em que a gente se divertia, tinha momentos que a gente ria, tinha momentos que são importantes para a construção do vínculo. Mas eu não perdia de vista, e ele também não deixava que eu perdesse isso de vista, que ele era o pai, eu era o filho, e eu devia honrar ele. Eu sei que eu devo honrar ele até hoje, e depois que ele se for, eu quero honrar o nome e o legado dele. Isso é indiscutível. Mas hoje, sendo um homem feito, sendo um pai de família também, eu posso ter um vínculo de amizade com ele. Posso chamá-lo de amigo. Um grande erro que eu vejo de muitos pais é tentar estabelecer um vínculo de amizade antes de ter um vínculo de autoridade. Você precisa ter autoridade. Você é o pai, você é a mãe. A autoridade está sobre você. Deus te colocou essa autoridade. Você não pode abrir mão dela em prol de, eu vou ser amigo do meu filho, vou ser amigo da minha filha, amiga da minha filha. Não dá. Ele primeiro precisa ter, para que as emoções dele consigam entrar em ordem, ele precisa ter a noção de que ali ele tem uma autoridade, pai e mãe. E ele vai ouvir e seguir essa autoridade. Quando a gente consegue ajustar isso dentro de casa, e eu sei que isso não é uma tarefa fácil. Eu tenho uma bebê de 2 anos, e com ela eu já tenho os desafios. A personalidade dela já está se mostrando para nós, e eu estou olhando e dizendo, Jesus, o que eu plantei parece que eu vou colher, né? Porque a bichinha tem uma personalidade forte, né? Decidida, mas eu preciso sempre mostrar para ela, e até eu começo de pequeno mesmo, com 2 anos de idade, mostrando que ali ela tem uma autoridade diante dela, e que ela tem que honrar e respeitar essa autoridade. Então eu acho que se essa ordem ficar acertada, autoridade, depois amizade, tudo fica mais fácil de lidar. Agora, quando há uma inversão disso, por quê? Porque a amizade vai pressupor liberdade. Só que para eles, na fase que eles estão da vida, muita liberdade pode ser confundida com libertinagem. Então eu posso fazer tudo, porque eu tenho liberdade. Eu posso fazer tudo com meu pai. Eu posso tratar meu pai, eu posso tratar minha mãe de qualquer jeito. Por quê? Porque ele é meu amigo, eu tenho liberdade. E aí ele extrapola da liberdade para a libertinagem. E aí é onde a gente começa a ver muitos casos aí de filho xinga pai, filho xinga mãe, bate em pai, bate em mãe. Infelizmente a gente vê filho matando pai, matando mãe, mas nunca foi colocado o vínculo, a hierarquia ali dentro da casa. E aí se tem dificuldades mesmo. E pastor José, até aproveitando esse gancho do pastor falando sobre limites, né, que a gente precisa estabelecer como pais. O senhor hoje lida com famílias, né? A gente sabe que a geração hoje ela está muito tecnológica, né? Muito celular, é computador, é rede social, né? E como que a gente como pai pode estabelecer alguns limites em relação a isso? Porque a gente sabe que às vezes entra num nível muito de comparação, né? Um nível também às vezes até pecados que às vezes podem entrar dentro da nossa casa através de acessos à internet, né? Então como que a gente como pai pode cuidar disso hoje? Eu creio que os limites têm que ser dados em tudo, né? Todo dentro da casa tem que ter um limite. Até para comer, né? Os adolescentes.
Senão parece, né, os gafanhotos do Egito. Senão o rancho a compra que você fez para 30 dias e vai de 15. O pai começou a prosperar depois que eu saí de casa. Depois que ele casou. Depois que eu saí de casa é carro zero, é reforma na casa. E aí eu comecei a perceber que eu estava passando dificuldade. Falei, entendi, né? Dizimista, mandou o devorador embora, né? E aí o devorador entrou na minha casa. E aí a dificuldade. Aí cada um aqui tem a sua dificuldade em casa, né, com seus adolescentes. Come que é uma benção, né? Mas é bom ver eles comer. E aí entrou esse tal do celular, né, na vida dos filhos, que olha que se a gente não cuidar, filho com 5 anos já quer um celular para ele. E ele já sabe coisas que eu, pelo menos, não sei. Né? Eu, para mexer no celular, eu preciso de ajuda dos meus filhos, de pessoas que conhecem, porque eu só faço o básico, olha lá. Mas eu vejo criança aí com 5, 6 anos, que ele desmonta o celular e ele sabe de tudo que está ali dentro, né? E aí entra, que nem você falou, pode entrar o pecado dentro de casa. Acessa coisa que às vezes ele nem sabe o que é, mas ele acessa aquilo lá, né? Por que hoje a gente vê tantas notícias de que as pessoas, os pedófilos aí, pelo celular, eles fazem, aliciam crianças? Por quê? Porque desde pequeno ele já começou com aquilo lá, e a gente precisa estar cuidando disso. Não dá um celular para um filho que não tem responsabilidade. Né? Eu dei celular para o Fagner, já foi... não se compara, né? Aquele celular lá... Eu dei um tijolão para ele. Não deu um celular, me deu um tijolo lá. Usei na construção da minha casa ali, o celular. Mas mesmo assim, eles já faziam coisas, já viam coisas que não podia. Então hoje está muito mais avançado. Então nós precisamos cuidar com o celular, com a televisão, o que os filhos estão assistindo, o computador no quarto. Isso foi uma coisa que mudou lá em casa quando a gente se converteu, porque o computador ficava dentro do meu quarto. A internet estava saindo da discada, indo para a banda larga, mas tinha aquela questão de bem à noite você pode acessar. Né? Então vocês imaginam, um adolescente de 14 anos, dentro do quarto, fechado, sozinho, com internet e acesso. Vocês já imaginam o que eu acessava pelas madrugadas, né? De sábado para domingo. Eu fui tirar esse celular, esse computador do quarto, colocar no lugar que todo mundo tinha acesso ali. Exatamente, né? Foi para a sala. O computador foi para uma das salas que tinha na casa. E mesmo assim o quarto dele tinha que ficar aberto. Né? Mas a gente precisa dar esses limites e cuidar as ferramentas que estão colocando na mão dos nossos filhos. E às vezes nós vemos na própria igreja, eu observo que tem, para os filhos se comportar, o pai dá um tablet ou um celular para ele. Nós precisamos cuidar e rever isso. Que às vezes dentro da igreja eles estão vendo coisas que não é para ver. Não é a fase deles ver. Então vamos ficar mais de olho nisso, porque eu acho que essa geração está muito mais avançada do que a gente imagina. A gente pensa assim, meu filho, coitado, ele não sabe. Mas não, ele sabe muito mais às vezes do que nós. Você vai perguntar para ele o que é isso no celular, ele já sabe explicar o que é. Né? Eu queria fazer uma enquete aqui. Posso? Quem aqui sabe o que é Dix? Dix, levanta a mão. Pois é. Se eu perguntar lá, se eu for lá na Nexo e perguntar o que é Dix, a grande maioria vai saber. Então eu vou explicar o que é Dix para vocês. E aí vocês chegam em casa e a primeira coisa que vocês têm que ver é se existe Dix na sua casa. Tá? Dix é a maneira como os adolescentes têm chamado o segundo perfil deles no Instagram, no TikTok, um perfil que vocês não sabem que existe, um perfil que eles postam tudo aquilo que eles não querem que vocês vejam. E tem dics aí de adolescente que fumando vapor, enchendo a cara de vodka, sexo quase que explícito ali naquele dics. Né? Então,
como é que você faz para ver se seu filho tem um Dix? E aí, quem está ali naquele universo de Dix, né, você imagina, ele já não usa a conta real dele. Será que ele se relaciona com pessoas da mesma faixa etária que ele? Ou será que são pessoas de outras faixas etárias que também têm um Dix para ter acesso a ele? Então é sério isso. Como é que você faz para ver? Você vai chegar lá, vai pegar o celular do teu filho, e isso é uma coisa que você deve fazer com uma certa regularidade. Suba o celular aqui para mim, querido, querida, né? Não tem privacidade. Não existe isso. Você, como pai, tem o dever de fiscalizar o celular. Converse WhatsApp, redes sociais, aquilo que está guardado nas galerias, destrinchar o celular. Vai abrir o Instagram ou o TikTok dele e vai lá na fotinho dele, lá em cima de perfil, e clica lá. Se aparecer mais de um perfil, parabéns. Ou que pena, seu filho tem um Dix e você não sabia. E aí você vai precisar olhar o que ele está se relacionando, o que ele está fazendo com essa conta, né, falsa. Com essa conta que é uma fugidinha, uma escapadinha, uma segunda cara, uma máscara que ele está usando. E além disso, né, pastor, normalmente o Dix, ele não tem o nome do adolescente, não, né? Não tem ele é, por exemplo, assim, DTX, XXL, LMN, uns códigos que não são o nome deles. É por isso que outras pessoas também conseguem se fazer de adolescentes ali, né? Porque não existe como você interpretar aquilo, né? Então qualquer um pode ser o que quiser ali. Exatamente, né? Até entrando nisso, né, tem também os dailies, né? Que também os adolescentes fazem daily, né? Eu vou pedir também de novo para os pais. Vocês sabem o que é daily? Poucos pais conhecem também. Então é um segundo perfil. O Dix, na verdade, é o terceiro perfil, mas a Daily é um segundo perfil que eles fazem também, né? Para postar coisas mais íntimas do dia a dia só para algumas pessoas selecionadas. Então eles não colocam todas as pessoas no Daily, né? Assim, a nossa rede social, por exemplo, a gente tem a gente do trabalho, a gente da igreja, a gente da família, né? A Daily não, é só para amigos normalmente. E no Daily normalmente pais e líderes não estão, né? Estão fora, né? E o Dix então nem se fala. Né? Então são algumas coisas que acontecem nessa tecnologia, né? E a gente até como líderes assim, né? A gente também não está na idade dos adolescentes, mas algo que a gente faz é realmente procurar entender o que está acontecendo no universo do seu filho, né? O que está acontecendo na vida dos adolescentes para a gente poder ir acompanhando também, guardando o coração, né? Porque uma dessas coisas que acontecem nas redes são aquelas fotos que eles não mostram o rosto. Né? Então a gente já vê, né, que eles colocam assim a câmera aqui, tira na frente do espelho, né? Vejo até a carinha de alguns pais, né, dando risada, porque sabe que isso acontece, né? Então são alguns movimentos que acontecem com essa nova geração e a informação ela corre assim, ó, rápido, né? E é muito uma questão às vezes de comparação, né? Hoje o TikTok ele traz muita tendência, né? E aproveitando esse gancho que a gente falou de tecnologia, né? A gente sabe que alguns adolescentes podem se perder no meio do caminho, né? Às vezes o pai mostrou o caminho do evangelho, né? Realmente apontou, mas queria até perguntar para você, pastor José, quando acontece, né? Infelizmente a gente sabe que tem casos assim de o filho no meio da adolescência acabar se perdendo, né? Às vezes não quer vir na igreja mais, você começa a ver que ele não está fazendo mais os devocionais, olha, eu acho que hoje eu não quero ir na célula, você vê que está esfriando, né? O que a gente pode fazer realmente nesses casos? É orar bastante, é oração, colocar diante de Deus e colocar seu joelho no chão, né? Até não só para quem está nessa situação, mas quem não está, continue com seu joelho no chão, e saber conversar, é o olho no olho, e saber como abordar essa situação, porque às vezes eu vejo pais que daí entra a questão da amizade demais, que daí você não consegue entrar na vida do seu filho, no coração dele. Você precisa olhar nos olhos dele,
E entrar nele e perguntar para ele: filho, aquilo que eu já vou repetir novamente, o que levou você a estar nessa situação? O que houve? Você tem que ter empatia nesse momento. O que houve que você está assim? Você está se sentindo confortável nessa situação que você está passando? Está confortável para você? Eu posso te ajudar? Eu acho que é muito diálogo, sabe? Eu vejo pais que às vezes vêm conversar comigo, com a minha esposa, ou com outros líderes que a gente compartilha, que ele já pega muito pesado de uma vez. Em vez de você trazer para perto, você acaba afastando. Aí ele vai abrir o coração dele mesmo para outras pessoas, que não é para ser aberto. Então nós precisamos cuidar muito e orar muito, né? Desde de bebê, continuar orando, e mesmo casado. A gente precisa estar vigiando 24 horas, que o Senhor possa nos dar a direção, porque é o desafio para cuidar de uma família, principalmente para nós como homens. Quando você olha para o seu filho, você fala para Deus: Deus, esse é o filho que o Senhor me deu, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça por ele? Porque às vezes eu vejo muitos pais preocupados muito com trabalho, correria. Eu preciso de um trabalho, eu preciso de 2, eu preciso de 3, porque eu preciso encher a geladeira, eu preciso dar conforto para ele, mas está perdendo ele do outro lado. Então vale a pena às vezes a gente sentar e analisar nós mesmos: será que o problema está com ele ou está comigo? A gente tem que refletir um pouco nas nossas vidas para ver se nós estamos conduzindo a nossa família, nossos filhos, da maneira que o Senhor quer. Amém. E até aproveitando, né, esse momento que o pastor falou da gente investir nos filhos, né? A gente, em dezembro, aqui na GE, a gente vai ter o Retiro dos Adolescentes, né? Então, um momento muito importante na vida dos adolescentes. A gente sabe que o retiro, ele marca de uma forma muito profunda, né? Ele é um divisor de águas. Então, se você não fez a inscrição ainda do seu filho, a gente gostaria de incentivar você a fazer, né? Você pode entrar lá no site da alcancepinhais.com.br, vai ter lá o link do retiro, né? Vocês podem parcelar também, tanto no Pix ainda, quanto no cartão de crédito. Se não me engano, dá para parcelar em 6 vezes. E a gente tem vagas limitadas, né? A gente gostaria muito de poder, né, ter muito mais, mas a gente tem vagas limitadas, né, realmente devido à chácara. Mas a gente vai pedir depois para os líderes compartilharem também com vocês. A gente coloca lá no link da comunidade, para quem está lá na comunidade também da GE. Então é um momento muito especial para o seu adolescente, né? Então que você possa realmente sair daqui de inculcar o evangelho na vida do seu filho, né? Além de todas essas experiências que a gente está ouvindo aqui, esses conhecimentos, a gente sabe que quando nós vamos no retiro, né, para quem já participou aqui de retiro de integração, a gente sabe o quanto isso marca realmente a nossa vida, né? E além da gente proporcionar não só conforto para os filhos, né, que a gente sabe que isso é tão importante também, mas a gente dá o melhor presente para eles, que vai ser realmente o relacionamento com Deus Pai, né? Isso não vai ter melhor coisa que você vai poder fazer, que é realmente incentivar ele, né, a viver realmente o destino profético da vida dele, né? E para a gente encerrar, queria aqui pedir para o pastor Fagner, depois o pastor José também, deixar um último conselho aqui para nós, né? Olhando sobre relacionamento dos filhos, né? A gente aprendeu muito nessa noite, né? A gente gostaria de ter até mais tempo para ouvir vocês, porque a gente ficaria horas aqui ouvindo, mas para a gente poder fechar isso com chave de ouro, né? Qual o conselho, pastor Fagner, você hoje daria aqui para os pais que às vezes estão enfrentando uma dificuldade de relacionamento com seus filhos, né? Eu escutei tudo isso hoje, olha, eu tenho muito a melhorar, né? Qual o conselho que o senhor daria hoje? Vamos lá. O primeiro manda seu filho semana que vem aqui para a GE, 6 horas da tarde, né? Eu vou pregar sobre Dix, então vai ser uma palavra boa de exortação. Então, o tema vai ser Dix. Se Jesus entregou a vida dele por você, por que você quer ter 2 vidas? Então, se você quiser vir assistir, você também pode hoje? Também pode. Também pode vir, mas um conselho prático: ame seu filho. E amor não é só fazer carinho. Amor, no papel de pais, é também exortar,
é prover, mas não é só prover coisas materiais, mas prover afeto. Hoje a gente vê uma geração que sente falta de afeto e vai buscar afeto em outros lugares, em outras pessoas, em outros braços. Eu oro a Deus para que a minha filha seja tão cheia de amor, primeiro de Deus e depois por mim, que ela não tenha que mendigar amor para nenhum safado aí na sua adolescência. Porque é isso que a gente vê, muita menina se entregando para cara safado, porque sente falta de ter o afeto. Então, ame seu filho, ame sua filha, proveja para ele coisas boas, experiências boas, mas também afeto. Dê direção para a vida do seu filho. A gente vê uma geração hoje, principalmente de homens, que não tem direção. E eu sei que é um grande desafio, porque muitos de nós não tiveram direção na sua vida, não tiveram um pai também para dar direção, mas agora você tem a pessoa de Cristo, você tem Deus Pai, você tem o Espírito Santo que pode trazer essa direção para você e por consequência você trazer isso para o seu filho, Traga correção na vida do seu filho. A gente fez questão de, a gente conversou pouco sobre essa palavra de hoje, eu e meu pai, mas deu para perceber que os momentos mais marcantes que a gente tem de relacionamento e que aprofundou o relacionamento e a confiança, tanto um quanto do outro, eu confiando de que ele estava fazendo o melhor por mim e ele confiando de que eu ia honrar aquilo que ele estava colocando para a minha vida, foram os momentos de confronto. Não foram os momentos de afeto, não foram os momentos legais, foram os momentos de confronto, depois que ele tinha meu coração. Isso aprofunda o nosso relacionamento. Isso aprofunda a nossa relação e a nosso vínculo de confiança. E eu acho que é isso. Essas coisas podem ajudar. Eu quero incentivar você a investir nos seus filhos. Às vezes nós investimos em tantas coisas que pode esperar um pouco. Um retiro desse. Eu sempre fiz meus esforços, eu e minha esposa, para não deixar eles fora de nada. Eu podia até deixar de comprar uma roupa para mim. Eu podia deixar de comprar alguma coisa que eu queria bastante, mas que eu investi na vida deles. Hoje ele compra, hoje cada mês é um tênis novo. Então só para deixar claro. Vai chegar o tempo. Vai chegar o seu. A gente precisa investir na vida dos nossos filhos se a gente quer ver eles no caminho do Senhor, com a família estruturada. Invista, faça o investimento da vida deles, que você vai ver a diferença que é quando você investe e quando você não investe. Então, um retiro desse, faça um esforço e faça a inscrição. Ainda dá para parcelar. Eu estou querendo ir também. Vai ser ótimo, uhul. Mas, mais uma vez... Eu acompanhei muito o retiro de adolescentes. Os primeiros retiros de adolescente, quando eu ainda não era pastor, o pastor responsável que ia era o pastor José e a pastora Marli. Eles é que iam como pastores responsáveis do retiro. Acho que para me ajudar, porque conheci o filho que tinha também. Eu preciso dar um controlar esse rapaz. Não era para controlar os adultos, era para controlar o filho. Mas com relação a essa questão de investir na vida dos seus filhos, acho que esse ponto é importantíssimo mesmo. Você como pai, você tem a oportunidade de deixar marcas na vida dele que vai perdurar por toda a eternidade. A gente precisa lembrar disso, porque muitas vezes a gente investe em inglês, investe em escola e a gente investe em dar boas experiências profissionais e a gente está enviando um monte de poliglotas doutorados para o inferno. Você deu tudo para o seu filho aqui, nessa terra, mas a principal coisa, que é a eternidade, você negligenciou. E você deixou seu filho descoberto para a eternidade. E aí ele é um poliglota que está indo para o inferno. Você lembre-se sempre disso. O investimento que você faz na vida espiritual do seu filho é o maior investimento que você pode fazer na vida dele. A Sophie tem 2 anos
eu já estou me preparando para que, se eu tiver que escolher entre dar uma boa faculdade para ela e dar um ensino da palavra da melhor qualidade, eu não tenho sombra de dúvidas que o ensino da palavra de melhor qualidade vai ser o que a gente vai escolher na nossa casa. Porque a faculdade só serve para até o último fechar de olhos dela. O amor por Jesus, o amor pela palavra e viver uma vida cristã vai levar ela para a eternidade, que é onde eu espero poder encontrar ela e poder passar a eternidade ao lado dela e com Jesus. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez Pastor Fagner, Pastor José, né, por topar vir aqui, né? A gente saiu hoje com o coração realmente, né, com muito aprendizado, né? A nossa oração é para que tudo isso que a gente realmente escutou venha entrar num lugar no nosso coração, né? Venha achar uma terra fértil no nosso coração. E eu queria pedir nesse momento, Pastor José, para que você pudesse, né, orar pelos pais, né? A gente não sabe como que cada um chegou aqui hoje, né? Como que se encontra aqui, os desafios que tem enfrentado, né, em relação à criação de filhos, mas eu gostaria de pedir para o Senhor, né, poder estar orando aqui por nós hoje. Aleluia, glória a Deus. Poderia até ter mais tempo, né? A gente vai falando, vai vindo experiências que ajudam as famílias. Se você conversar com o seu genro ali, pedir para ele demorar com o culto dele, então, daí dá tempo. Amém. Se você estiver com seu filho do lado, ou não estiver, está com a sua esposa ou com alguém responsável, abraça seu filho, pega na mão do seu filho, abraça sua esposa e vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, obrigado, Senhor, por esse momento. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tinha marcado esse momento de estarmos aqui entre pais e filhos, entre liderança, Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por cada pai e cada mãe que está aqui, que tem o desafio de levar o seu filho a te conhecer a cada dia mais. Oh, Deus, eu oro para que a sua mão poderosa, Senhor, esteja sobre eles. Oh Deus, que eles tenham um princípio, Deus, de mesa nesses dias, um final de semana, Senhor, que onde eles possam colocar, Deus, abrir o seu coração, que haja um mover sobrenatural do Espírito Santo sobre cada pai, cada mãe que está aqui, cada adolescente, Senhor, que eles possam viver algo novo nesses dias. Oh Deus, que esse ano, Senhor, seja um ano marcado, Deus, pelo amor do Senhor nessas casas, Senhor. Eu oro e profetizo sobre famílias benditas do Senhor, famílias restauradas, famílias que são fortes em Cristo, famílias que representam o Senhor Jesus por onde passa. Pai, que cada filho, Senhor, que está aqui, Deus, lá na sua escola, Senhor, no seu colégio, eles possam representar, Senhor Jesus, eles possam ser vistos como Jesus naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus, que, Senhor, eles tenham a confiança dos pais, Senhor, que eles possam conquistar esse amor, conquistar essa confiança nos pais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro abençoando a vida deles e que eles possam ter, Deus, essa noite, esse final de semana abençoado, Senhor, que haja um mover sobrenatural, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Leva, Senhor-nos em segurança para a nossa casa, que possamos ser guardados pelos teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um último aviso antes de você sair, pai. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp dos pais, existe uma comunidade onde os pais podem entrar para poder ter acesso a todas as informações da GE. Eu preciso que você busque aqui, ó, a Pá, ou o Felipe, ou a Nai. Cadê? A Nai também deve estar por aí, né? Tá lá. Mas a Pá, o Felipe ou a Mari, então fica aqui, Mari. Para que você possa ser adicionado nesse grupo. Lá a gente coloca várias informações do ministério, porque a gente sabe que os adolescentes esquecem de falar para vocês aquilo que vai acontecer. Então, entra no grupo lá, ok? Quem gostou dessa edição? Podemos repetir? Que bênção, que bom. A gente fica feliz. E que... qualquer dúvida do retiro, você também pode vir aqui à frente, procurar o Felipe e a Paloma para poder tirar essas dúvidas. Se você é nosso visitante, você lá no hall pode retirar o seu presente. A gente tem um presente para você, que é abençoar a sua vida. É a primeira vez que você está aqui no Alcance, você pode retirar o seu presente lá.
Amém? Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor com o Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com todos hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.